Então, pessoal, nossa live de hoje, live de número 5, tá, pessoal? Que a gente trouxe aqui para vocês, né? Uma live sobre ecologia. Ecologia, por sinal, né, gente, é o tópico que mais costuma cair, o assunto, né? Tópico não, o assunto que mais costuma cair na prova do Enem, né? Estatisticamente falando, né, gente, é o assunto que mais a gente vê questões de biologia na prova do Enem, beleza? Então eu trouxe aí para vocês uma aula hoje sobre um tema importante, né? A parte de relações ecológicas. Algo que costuma cair bastante em provas vestibulares também, né? Sem ser a prova do Enem, né? Você está se preparando para provas vestibulares estilo tradicional, né? Estilo conteudista, né? Também costuma cair bastante esse conteúdo em provas, tá bom? Então o assunto da aula de hoje, relações ecológicas. Essa é a nossa live de número 5, tá, gente? Das 10 lives que a gente vai fazer aqui para vocês em comemoração aos 10 mil inscritos no nosso canal, tá certo? Então, como forma de comemoração, a gente bolou aí esse lance das 10 lives pra gente trabalhar conteúdos de biologia com vocês, tá certo? Sempre dia de segunda à noite, tá, pessoal? 19h30 é a hora que a gente tá começando essa live. Até agora não falhou, né? A gente tá conseguindo aí trabalhar com vocês o conteúdo no horário correto. As lives duram mais ou menos aí uns 50 minutos, 1 hora, depende do conteúdo, tá? Esse conteúdo, por exemplo, de relações ecológicas, a gente tem, eu acho que 20 slides para poder mostrar para vocês. Slides de conteúdos, né? Daqui a pouco a gente começa a falar sobre esse assunto. Antes da gente começar o conteúdo especificamente, tá, gente? Vou lembrar vocês a importância de dar um like aí, dar um joinha no nosso canal, se inscrever no nosso canal, né? É importante para que esse projeto continue, né? Para que vocês consigam receber aulas mais frequentemente também e sempre com uma certa frequência, para que a gente não pare e cada vez mais receba esse estímulo de vocês, esse feedback de vocês, que é muito importante aqui para a continuidade do nosso trabalho, tá bom? Que não tem previsão para parar, tá certo? Deixa eu ver aqui quem é que tá aqui. Mr. Ângelo, sempre aqui presente, né? Acompanhando nossas lives. Boa noite para você, boa noite, Rafael. Tudo na paz. Um abraço, Tiago, Rodrigo, né? Meu parceiro aí de organização de vídeos, de lives, de projetos. Pessoal, relações ecológicas, esse é o nosso tópico de hoje, né? Lembre-se que essas relações ecológicas nos livros de biologia, elas normalmente aparecem como relações entre os indivíduos de uma comunidade, tá? Então lembra que existem duas classificações que a gente vai usar aqui para elas. Ó. Essa primeira daqui, ó, que mostra para a gente se a relação ecológica é entre indivíduos da mesma espécie ou se é entre indivíduos de espécies diferentes. Ó. Toda vez que a relação ela for intraespecífica, esse intra aí quer dizer dentro, tá, gente? Então, relação intraespecífica é a relação que acontece dentro da mesma espécie, entre organismos pertencentes à mesma espécie, tá? Tá aqui, ó. É a relação que ocorre entre indivíduos de uma mesma espécie. Então, por exemplo, seres humanos tendo uma relação ou se relacionando entre si, né? A relação entre humanos é uma relação intraespecífica. Ser humano se relacionando com ser humano. Numa sociedade, por exemplo, tá? Se a relação acontecer entre organismos de espécies diferentes, aí a gente já vai classificar essa relação ecológica como uma relação interespecífica, tá? Então, intraespecífica se for a relação entre indivíduos da mesma espécie. Interespecífica se for entre indivíduos de espécies diferentes, beleza? Então temos aí essa classificação que é algo importante para a gente lembrar para vocês. Gente, esses termos que aparecem aqui, ó, cenobiose, é a mesma coisa que relação intraespecífica, tá? Mas cenobiose é um termo que cai menos em questões de ensino médio. É mais fácil a questão tratar aí de relação intraespecífica, tá? Aloiobiose, esse termo aqui, ó, aloiobiose, é relação interespecífica, tá? Tem, por exemplo, alguns termos também que a gente pode encontrar, por exemplo, em biologia, como ecobiose, né? Ecobiose é um indivíduo se relacionando com o ambiente, tá? Ou alelobiose, né? Que são os indivíduos se relacionando entre si.
Mas nesse caso, se a relação for intraespecífica, é uma relação entre indivíduos da mesma espécie, é uma cenobiose. Se a relação ela for interespecífica, é uma relação entre indivíduos de espécies diferentes, tá? A gente chama de aloiobiose, beleza? Outra classificação que a gente pode usar é essa daqui, tá, gente? Que divide as relações em harmônicas e desarmônicas. Toda vez que a relação for classificada como harmônica, tá, gente? Isso quer dizer que pelo menos um dos participantes aí, quer dizer, nenhum dos participantes vai sair prejudicado, vamos melhorar assim, né? Relação harmônica é aquela em que nenhum dos participantes sai prejudicado na relação ecológica, tá? Já se a relação for desarmônica, relação desarmônica é aquela relação na qual pelo menos um dos participantes vai sair prejudicado. Beleza? Isso não quer dizer que os dois saem perdendo. A harmônica também não quer dizer que os dois saem ganhando, tá? Harmônica, ninguém perde. Desarmônica, pelo menos um sai prejudicado na relação. É interessante citar para vocês, tá, gente, que embora as relações ecológicas elas sejam classificadas, por exemplo, como desarmônicas, é importante dizer para vocês que essas relações são desarmônicas para quem está participando e quem está perdendo na relação ecológica, tá? Mas lembre-se que essas relações, embora elas sejam desarmônicas para quem está perdendo na relação ecológica, elas são importantes para o ecossistema, tá? Para a manutenção do equilíbrio ecológico, as relações desarmônicas elas são fundamentais para o ecossistema. Gente, a minha cabeça está aí na frente um pouquinho, ó. Deixa eu ver se eu consigo me apagar um pouco para você ver o final do slide, tá? Meu vídeo vai desaparecer por alguns instantes, tá? Se liga aí, ó. Então, as relações desarmônicas, pelo menos um dos participantes sai prejudicado, beleza? Voltei, já estou de volta aqui como num passe de mágica, né? Então, é a tecnologia aqui atuando. Pessoal, relações. Essas aí são duas classificações que a gente tem para as relações ecológicas, tá? E a gente agora vai começar a estudar com vocês um pouquinho sobre essas relações ecológicas, beleza? Então, vamos começar, tá, gente, com as relações, ó. Percebam aqui, ó. As relações que são harmônicas, lembra que a gente falou sobre isso agora? Se a relação é harmônica, ninguém sai prejudicado. E intraespecíficas, essas relações intraespecíficas, elas são entre indivíduos da mesma espécie, tá bom? Vamos começar com a colônia. Colônia é relação harmônica entre indivíduos da mesma espécie, tá, gente? É muito importante para você, aluno, memorizar qual seria a principal diferença entre colônia e sociedade, porque essas aqui são as duas relações harmônicas intraespecíficas mais conhecidas, tá? A colônia, tá, gente, como aqui está dizendo, ó, ela é uma relação ecológica que ela traz uma união anatômica. Esse aqui é o grande diferencial, tá, gente, entre colônia e sociedade. Na colônia, os organismos vivem em união anatômica. Eles estão tão unidos entre si que muitas vezes parece que não é apenas... que não são vários organismos. A gente, olhando, a gente pensa que é apenas um organismo que tem ali. Eu mostro já exemplos para vocês. Tamanha união anatômica que existe entre os participantes, tá, gente? Então, ó, existe uma união anatômica, forma-se uma unidade estrutural e funcional quando a gente fala em uma colônia, tá? Na sociedade, tá, gente, não vai existir essa união anatômica. Os indivíduos não vão viver colados uns nos outros, tá? É a grande diferença com relação à colônia. Existem colônias homomorfas, tá, gente? Onde os organismos que participam dessa colônia são da mesma espécie e têm o mesmo aspecto, tá? Tem uma aparência semelhante. Inclusive, nessas colônias homomorfas, normalmente todos os representantes desempenham o mesmo papel. Tá aqui, ó, quando os indivíduos são morfologicamente iguais. E existem as colônias heteromorfas, quando os organismos eles são morfologicamente diferentes, tá? E por isso que é possível numa colônia ter um pouco de divisão de trabalho também. Eu comento para os alunos, tá, gente? Eu comento para os alunos que na minha época de estudante, os professores eles citavam assim, não de forma errada, tá, gente? É porque vinha assim nos livros, né? A colônia é uma relação que não tem divisão de trabalho. A sociedade tem divisão de trabalho.
nem sempre vai se adequar. Então, o melhor conceito atualmente é falar que na colônia existe uma união anatômica e na sociedade não existe essa união anatômica, tá bom? Vamos ver aqui, já tem gente comentando aqui, né? Jacobi Souza, acho que é Jacobi, né? Jacobi Souza, obrigado, né? Top, estou acompanhando direto de Portugal. Show esse professor, parabéns pelo canal que vem aos 20k. Muito obrigado, né? Um abraço aí ao pessoal de Portugal. Me emociona bastante saber que tem gente de outro país aí dando um acompanhado nas nossas aulas e que a gente espera que venha ajudar cada vez mais as pessoas a conquistarem seus objetivos, né? Olha, o Mr. Ângelo perguntando aqui, né? E as formigas são colônias mesmo sem estarem ligadas? Olha, a classificação que eu vou colocar aqui para vocês, vou colocar formigas como pertencentes às sociedades, tá? A sociedade, porque não tem união anatômica. Eu já vi mas isso aí envolve um pouquinho de polêmica, porque eu já vi em algumas questões, né, puxar um pouquinho mais a formiga como sendo representante de uma colônia. Mas em meu conceito aqui, tá, gente, e até na minha opinião também, normalmente quando eu cito formigas, eu coloco elas como pertencentes a sociedades, tá certo? Porque não existe exatamente a união anatômica. Levando como ponto de referência essa união anatômica, né, a gente geralmente coloca ela como pertencente à sociedade, tá? Olha aqui alguns exemplos de colônias homomorfas para vocês, ó. Se liga aqui. Isso aqui é um fungo, ó, gente. Fungo do gênero Phomopsis, né? É um fungo. Essa foto é de 2007, foi lá do laboratório da UFAL, na época que eu fazia mestrado, né? Esse fungo ele foi extraído de dentro de uma planta, tá, gente? Do gênero Turnera, né? E o meu mestrado foi em cima de micro-organismos endofíticos, né? Que vivem em cima de plantas sem causar doenças. Essa plaquinha de Petri, né, com meio de cultura, né, tem o fungo com o qual eu trabalhei durante a pesquisa do mestrado, tá? Aqui a gente tem, ó, várias colônias, tá, gente? Cada pontinho desse aqui, ó, é uma colônia de bactérias, tá? Cada pontinho desse é uma colônia de bactérias. Dá para saber aqui, tá, gente? Só pelo aspecto da placa de Petri, dá pra gente saber ó, que isso aqui é uma espécie de bactéria, porque as bolinhas são maiores, esbranquiçadas, levemente transparentes. Isso aqui já é outra espécie de bactéria, ó, porque as bolinhas são menores, esbranquiçadas. Aqui já é outra espécie de bactéria, que a bolinha é um pouquinho maior, amarelada, tá? Então tem pelo menos 4, 5 espécies de bactérias diferentes aí nessa placa de Petri, nesse meio de cultura. Tá, gente? Então, são várias espécies de bactérias aí, só que cada pontinho desse é uma colônia homomorfa, tá? Aqui a gente tem, ó, pessoal, um coral cérebro. Cada unidadezinha dessa é um organismo, eles vivem anatomicamente unidos, formando uma unidade estrutural e funcional, né? Então, isso também é uma colônia homomorfa. Essas que estão aparecendo aí, tá, gente, são colônias homomorfas, tá bom? Olha que interessante aqui esse exemplo que eu trouxe para vocês, ó, de colônia heteromorfa, para quem nunca ouviu falar, tá, gente? Isso aqui é uma caravela portuguesa, ó. Caravela portuguesa, em homenagem ao pessoal que tá aí de Portugal assistindo nossa live, né? Isso aqui é uma caravela portuguesa, tá, gente? A caravela portuguesa, veja aqui na descrição da imagem, não é um ser único, é uma colônia de indivíduos da mesma espécie, tá? Então, a caravela... na colônia, gente, existe uma união anatômica tão grande que a gente observando, a gente pensa claramente que isso aí seria apenas um organismo, né? Mas não, isso aí é uma colônia. São indivíduos da mesma espécie fazendo parte dessa relação aí, né? Gente, o que é que eu preciso que vocês lembrem principalmente? Que colônia e sociedade são relações entre indivíduos da mesma espécie. Só que são relações harmônicas. Daí eu preciso que você lembre a principal diferença entre colônia e sociedade. Na colônia, os indivíduos vivem em união anatômica. E na sociedade, não. Tá aqui, ó. Na sociedade, os indivíduos se agrupam para que haja uma divisão de trabalho, vivendo num certo grau de cooperação, mas sem a união física, sem a união anatômica. Normalmente, é em cima desse ponto aqui que a gente faz
a diferença. A diferença entre colônia e sociedade, né? Gente, tem uma coisa interessante para citar para vocês. Existe também a classificação de sociedade homomorfa e sociedade heteromorfa. Na sociedade homomorfa, os organismos teriam capacidade de realizar todas as funções. Todo mundo faria as mesmas funções. E na sociedade heteromorfa, haveria uma divisão de trabalho, cada um faria uma função. Como, por exemplo, a gente pode citar para as abelhas, né? A abelha rainha reproduz, né, meio que comanda ali a colmeia, o zangão serve só para reprodução também, e a operária ela não reproduz, ela vai buscar alimento fora da colmeia. Existe uma divisão de trabalho e não há uma inversão dessas funções. Então isso é uma sociedade heteromorfa, tá? Os suricates podem ser citados, né, como uma sociedade homomorfa, onde todos os organismos terminam desempenhando a mesma função. Teoricamente, a gente deveria ser uma colônia homomorfa, tá, gente? Porque todos os seres humanos teriam potencial capacidade de realizar todas as funções. Só que, na prática, a gente termina tendo divisão de trabalho, né? A gente termina meio que vivendo de forma parecida com a sociedade heteromorfa, tá? Mas, teoricamente, a gente deveria ter... a gente tem a capacidade, né, de desempenhar todas as funções, mas a gente divide o trabalho porque são muitas funções, né, de forma mais fácil de interpretar. Então, abelha, formiga, suricate, seres humanos, a gente cita como exemplos de sociedade. Lembrando que existe tanto a colônia homomorfa como a colônia heteromorfa, assim como existe a sociedade homomorfa, a sociedade heteromorfa. Gente, só vou citar para vocês esses dois exemplos de relações harmônicas intraespecíficas, tá? Só esses dois. Das intraespecíficas, só esses dois. Gostei aí, ó. O Vitor Rian colocou assim, ó. Colônia igual a colado. Já dá um macete legal pra galera escutar, né? Pra galera entender e lembrar melhor, né? Que eles vivem juntos, coladinhos uns dos outros. Gostei do macete sim, tá? Vamos continuar? Olha, agora, gente, a partir daí... a gente vai ter as relações harmônicas interespecíficas. São relações harmônicas entre indivíduos de espécies diferentes, tá? A primeira delas é o mutualismo, ó, gente. Quando eu coloco assim, ó, que a relação é mais/mais, isso significa dizer que ambos os participantes nessa relação vão sair beneficiados. Ambos os participantes vão ganhar nessa relação ecológica, tá? Ela tem caráter obrigatório, tá, gente? Nesse caso, seria um mutualismo obrigatório. Numa visão moderna, a gente pode colocar isso aí como sendo mutualismo obrigatório. Beleza? Aí temos exemplos, muitos exemplos clássicos aqui que a gente poderia colocar para vocês, ó. Como, por exemplo, ó, a Rhizóbio e as plantas leguminosas. Lembra, gente, dessa bactéria do gênero Rhizóbio? Aquela bactéria que vive nos nódulos das raízes de plantas leguminosas, ela faz fixação de gás nitrogênio. Já caiu isso na prova do Enem, tá, gente? Uma questão que falava sobre adubação verde. Tá resolvida aqui no nosso canal, tá? Adubação verde é quando você planta um vegetal, que é uma planta leguminosa, que enriquece o solo. Nesse caso, as leguminosas enriquecem o solo com nitrogênio. Daí você não gasta muito com fertilizante, né? É muito utilizada em práticas de rotação de cultura. Essa bactéria do gênero Rhizóbio é uma bactéria que faz a fixação de gás nitrogênio e repassa já nitrogênio assimilável para a planta. Em troca disso, ganha alimento, em troca disso, ganha proteção, ganha um abrigo dentro da planta, tá? Aqui, os líquens, ó, gente. Aqui, os líquens. Os líquens são relações mutualísticas entre fungos e algas. As algas fazem fotossíntese e repassam alimento para os fungos dão sustentação, dão fonte de CO2, dão uma certa proteção também para as algas, tá? Então, a relação onde ambos saem beneficiados, ambos saem ganhando, beleza? Sim, é verdade, eu assisti o seu vídeo, assisti o vídeo de relação de mutualismo, né? Que fala sobre adubação verde, né? A gente tem aí no nosso canal resolução das questões da prova do Enem, tá, gente? As últimas provas do Enem estão resolvidas e comentadas no nosso canal, tá? Essa semana começa a gravação de mais uma, viu, gente? A gente já vai começar a postar questões de mais uma prova PPL. Acho que é PPL 2017. Nem PPL 2017. Algum aluno me avisou que tem a de 2016, a de 2018, a de 2019, mas não tem a de 2017. Então a gente já está procurando a prova aí já para
começar as gravações para que vocês não fiquem com sentindo falta de alguma prova dessas aí comentadas, tá certo? Beleza, vamos andando. Mais exemplos de mutualismo, ó, gente. Aí eu fiz uma montagem meio fajuta aqui, né? Uma montagem para mostrar a planta e o agente polinizador vivo dessa planta, tá, gente? Hoje em dia, isso é caracterizado como sendo um mutualismo também, tá? A planta e o seu agente polinizador vivo. Outro exemplo de mutualismo, ó, os ruminantes e micro-organismos que vivem em seu estômago. Isso aqui é o estômago dos ruminantes, ó. Os micro-organismos que vivem no estômago dos ruminantes. Exemplo clássico de mutualismo, tá? Esse aqui é um exemplo mais moderno de mutualismo, tá, gente? Hoje em dia, até mesmo, por exemplo, a planta e o seu agente dispersor de sementes vivo. Isso é mutualismo também, tá? O cupim e a triconinfa, né, que é o protozoário que vive no seu sistema digestivo, fazendo gestão de celulose, é mutualismo também, tá? A micorriza são fungos associados a raízes de plantas, exemplo de mutualismo também. E esses mutualismos que eu acabei de comentar até agora para vocês, são normalmente classificados como mutualismos obrigatórios. Porque hoje em dia existe uma nomenclatura nova que pode chamar a protocooperação de mutualismo facultativo. Para quem não sabia disso, tá, gente? Segue aí uma informação importante para vocês. Essa próxima relação ecológica aqui, ó, a gente chama de protocooperação, é uma relação mais/mais. Algumas questões de biologia chamam só de cooperação. E existe uma tendência moderna, ó, a utilizar essa nomenclatura aqui, que eu acabei de colocar para vocês, ó. Mutualismo facultativo, que seria um mutualismo não obrigatório, que remete diretamente a essa ideia de protocooperação. Beleza? Então, olha, gente, na protocooperação, ó, os participantes se beneficiam por estarem juntos, ou seja, assim como o mutualismo que eu citei agora há pouco, é também uma relação mais/mais. Ambos os participantes saem beneficiados nessa relação ecológica, tá? Mas eles podem viver independentemente um do outro. Ou seja, não realizar a relação ecológica não faz com que os organismos não consigam mais sobreviver ou venham a desaparecer, tá? Então, a relação não obrigatória. Aqui a gente tem um exemplo clássico, gente, de protocooperação, que a gente também pode chamar de mutualismo facultativo. Ó. O paguro, né, que é um tipo de caranguejo, que vive dentro de conchas abandonadas, aí, conchas resultantes aí de moluscos que morreram, né? Essas conchas são encontradas no ambiente, e o caranguejo ela vive dentro dessas conchas, ó. E geralmente ele escolhe uma concha que tem uma anêmona em cima. Isso aqui é uma foto do desenho, tá, gente? Isso aqui é a foto real disso acontecendo, tá? Aqui tá a anêmona e aqui tá o caranguejo. Ele geralmente procura essa concha para poder se proteger melhor, tá? Ele ganha da anêmona proteção, mais ainda, né? Além da concha, tem a anêmona que dá essa proteção. E, em troca disso, a anêmona ganha uma coisa que ela não tem, né? Que é deslocamento. Ela consegue capturar melhor alimento, tá, gente? Então, ele pega uma concha para viver dentro dela, se escondendo melhor de predadores, e ainda escolhe conchas que tenham anêmonas. A anêmona ganha deslocamento e o caranguejo ganha mais proteção, porque os tentáculos urticantes da anêmona vão proteger melhor ela. Tá certo? Olha aqui mais exemplos, tá, gente, de protocooperação, que a gente também pode chamar de mutualismo não obrigatório, não mutualismo facultativo. Ó, boi e pássaro comendo seus carrapatos, ó. O pássaro que come o carrapato do boi. Gente, o pássaro, ele está retirando do boi parasitas, ectoparasitas, são os carrapatos. E em troca disso está ganhando comida. Gente, não precisa ser o pássaro com boi, né? Eu já vi questão de prova, né? Pássaros com capivara, por exemplo. Mas sempre o pássaro se alimentando do carrapato. Olha, eu estava comentando para os alunos esse ano que nessa imagem aqui a gente pode ver pelo menos umas 5 relações ecológicas implícitas. Ó, tem o boi comendo a grama, o herbivorismo. Tem o pássaro comendo o carrapato do boi na protocooperação. Quando o pássaro come o carrapato, é um predatismo. Quando o carrapato se alimenta do boi, é um parasitismo. E aqui a gente pode imaginar que no estômago do boi ainda tem os micro-organismos que fazem digestão de celulose no mutualismo. Então tem um monte de relação ecológica aí implícita, né?
nessa imagem, tá certo? Olha o Rafael fazendo um comentário, ó. Professor, a diferença de protocooperação e mutualismo é que o mutualismo é obrigatório para a vida de ambos os indivíduos, certo? É obrigatório para a vida ou para manutenção da espécie, certo? É obrigatório para a vida ou para manutenção da espécie. Senão a gente não conseguiria encaixar aquele exemplo de polinização de planta e agente polinizador, entendeu? Vivo. Então, o mutualismo é uma relação obrigatória para a vida de ambos os participantes ou para a manutenção da espécie de ambos os participantes. Eu gosto de colocar dessa forma, tá bom? Lembrando que atualmente existem autores que trabalham como mutualismo facultatismo e mutualismo obrigatório. Dá no mesmo, tá, gente? Mutualismo obrigatório seria o que classicamente a gente chama de mutualismo e o mutualismo facultativo seria a protocooperação. Olha mais um exemplo aqui, gente, ó. O jacaré é o pássaro palito. Esse pássaro palito que ele palita os dentes do jacaré. Quase um dentista para ele, né? Ele ganha alimento nessa relação. E o jacaré ganha uma limpeza dental, uma profilaxia, tá? Dental. Então o jacaré não come o pássaro palito porque eles já estão acostumados com essa relação, uma relação harmônica. Quando o pássaro chega perto, o jacaré abre a boca para ter uma limpeza dental eficaz. Beleza? Vamos para mais relação ecológica, gente. Essa também é muito famosa, é bem conhecida, ó. É o que a gente chama de comensalismo. Preste atenção aqui, ó, gente. O comensalismo é uma relação mais /0. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma das espécies sai ganhando e a outra espécie não ganha, mas também não perde. Então é por isso que essa relação também é uma relação harmônica, tá? Um organismo sai beneficiado, ó, e o outro permanece neutro. Geralmente, essa relação vai acontecer por alimento. Olha que exemplo clássico eu trouxe aqui para vocês, ó. O tubarão e o conhecido como peixe-piloto, também chamado de rêmora. Essa rêmora aqui, tá, gente, é quem sai ganhando nessa relação. A rêmora se alimenta de restos de comida do tubarão. Restos de alimento do tubarão, tá? Algo que não faria falta para o tubarão, algo que o tubarão não voltaria para pegar. As migalhas de comida que saem do tubarão, né, que sobram do tubarão quando ele morde suas presas grandes, isso já é um banquete repleto de comida para a rêmora. Então essa relação ecológica de comensalismo, um ganha, o outro não ganha, mas também não perde, tá? Gente, existem muitas bactérias no nosso intestino grosso que são comensais, que não prejudicam o corpo da gente e se alimentam de componentes que estão presentes nas nossas fezes. Aquilo que já não serve mais para o nosso corpo. É cocô, já não serviria mais. Mas tem bactéria que se alimenta daqueles componentes. Então, para elas, aquilo ali é um banquete, né? Então, elas ganham comida e não oferecem nada em troca, mas também não prejudicam o nosso corpo. Então, existem muitos micro-organismos comensais, né? O nosso intestino grosso, especificamente. Beleza? O exemplo mais famoso que tem é o do tubarão e da rêmora, tá? Pra gente fechar as relações harmônicas, tá, gente? Tem mais uma aqui que eu trouxe pra vocês, ó. Se liga. Uma relação chamada de inquilinismo. Na minha época de estudante de ensino médio, tá, gente? Inquilinismo e comensalismo eram tratados como sinônimos. Hoje, a gente não trata como sinônimos, tá, gente? O inquilinismo seria mais para moradia e o comensalismo seria mais para alimentação. Mas ambas as relações são mais /0, né? Lembra que eu disse para vocês, toda vez que a relação ecológica for mais /0, isso quer dizer que um ganha, o outro não ganha, mas também não perde, tá certo? Aqui a gente tem um exemplo clássico, ó. Um peixezinho conhecido como fierasfer e o pepino do mar. Pepino do mar, isso aqui é bem feio, ele parece um cocô, né? Parece um cocôzão aqui. Então, o pepino do mar, ele serve de abrigo para o peixe fierasfer. Qualquer barulhinho que tiver ali na água, o peixe vai se esconder dentro do pepino do mar, tá, gente? Então, ele não prejudica em nada o pepino do mar. Então, classicamente, isso é uma relação de inquilinismo. Olha aqui uma outra relação que eu trouxe aqui para vocês, o epifitismo. Epifitismo, gente, pode ser considerado um tipo de inquilinismo entre plantas. É quando uma planta vive sobre outra planta, normalmente sem prejudicá-la.
que é que essa planta que vive sobre outra planta ganha? Ela ganha um ambiente mais iluminado. Não prejudica a outra planta. Às vezes, tá, gente? Eu já vi isso em alguns livros. Às vezes, a planta epífita, ela termina pesando tanto que pode quebrar algum galho da planta suporte. Mas isso é algo raro, né? Aí a relação pode não ser sempre uma relação harmônica. Mas, de uma forma em geral, a gente vai sempre interpretar inicialmente o epifitismo como sendo uma relação harmônica entre plantas, onde uma planta vive sobre outra planta sem prejudicar essa planta. Tá? E a planta epífita é aquela que vive em cima da outra planta e ela busca um ambiente mais iluminado, busca uma melhor iluminação. Beleza? Gente, tem uma outra relação ecológica, que é a foresia, ou forésia, você pode chamar assim também. Essa foresia também é uma relação mais barra zero. É quando uma espécie usa a outra para deslocamento. Por exemplo, o carrapicho é uma planta que quando o animal passa por ele, esse carrapicho fica grudado, fica preso na superfície do animal, né? E termina sendo levado para um local mais adiante. Que pode ser encarado como um tipo de comensalismo, um tipo de inquilinismo, né? Mas alguns autores, principalmente em nível superior, citam uma relação à parte. Beleza? Gente, até agora, a gente só falou para vocês sobre relações harmônicas. Vamos relembrar? Harmônicas intraespecíficas. Foram duas, lembra? Colônia e sociedade. Harmônicas interespecíficas foram 4 as principais. Lembra? Mutualismo, protocooperação, comensalismo e inquilinismo. Agora no finalzinho eu citei também a forésia, ou foresia, né? E citei também o epifitismo, mas isso dentro dessas duas últimas relações que a gente tinha comentado, beleza? Deixa eu ver aqui. Tem uma questão que caiu sobre epifitismo, né? De que forma a bromélia coletava água. Essa questão também respondi aqui no canal, né? Eu acho que essa questão ela é mais de botânica do que do epifitismo especificamente, tá? Porque falava de um tipo de folha, né? Essa característica que foi cobrada na questão, eu cito na minha aula de folha, né? Folhas modificadas. Bromélias, né, são plantas epífitas, elas normalmente têm um tipo de folha modificada chamada de folha coletora, que é uma folha que funciona como se fosse uma calha, né? A chuva cai nela e a água escorre e termina sendo captada com mais eficiência, tá bom? Pessoal, agora a gente finalizou as relações harmônicas, tá? Agora a gente vai para as relações desarmônicas, beleza? Eu trouxe essa aula de hoje, tá, gente? Uma aula toda projetada, para a gente mostrar aqui de uma forma diferente para vocês, né? Nessas lives eu estou tentando dar uma alternada, não sei se vocês perceberam, eu estou tentando alternar nas lives os modelos de aula, né? Para mostrar para vocês formas diferentes que a gente trabalha aqui no nosso canal, né? Então, já teve aula de copiar, né? Estilo caderninho virtual, né? Já teve aula de copiar na própria projeção, colocando algumas observações, e hoje uma aula projetada aqui para vocês. Tá? A gente tá dando uma diversificada aí para mostrar para vocês um pouco mais do nosso trabalho também, tá bom? Gente, agora, ó, primeira das relações, essas aqui são desarmônicas intraespecíficas, tá? Competição. Tomem cuidado quando pegar a questão sobre competição. Porque existe a competição intraespecífica e existe a competição interespecífica, tá? Existem duas modalidades de competição. Essa daí é intraespecífica, por isso que temos aqui nas imagens, ó, organismos da mesma espécie, ó, competindo. Organismos da mesma espécie, gente, competem por algum recurso do meio. Seja comida, seja água, seja espaço, seja fêmea, seja até mesmo liderança de grupo. Em leões acontece muito isso, né, gente? O macho é quem lidera o grupo. E somente o macho, que é o líder, cruza com todas as fêmeas do grupo. Até que chegue um macho mais forte que ele e ganhe, na briga, o posto de líder do grupo. Tá certo? Então, às vezes, a competição acontece por liderança. Tá bom? Então, aqui nós temos um caso de
competição, ó, competição intraespecífica. Aqui de novo, a gente, organismos da mesma espécie competindo. Olha que legal aí representado, ó. Aqui o canibalismo, que é outra relação. Gente, esse GIF eu deixo sempre aqui na minha aula. Eu acho esse GIF muito engraçado, é muito legal. É uma saída, né, para quem quer se livrar aí, no caso, de um canibalismo. Beleza? Eu acho muito interessante esse GIF. Faz um bom tempo que ele tá aqui. Eu peguei ele na internet, tá, gente? Não sei nem quem criou, né? E coloquei ele na minha aula. Acho muito legal o GIF, né? Uma tentativa de escapar do canibalismo. Então, canibalismo, gente, o indivíduo mata o outro da mesma espécie e usa como alimento, tá? Tem que ser da mesma espécie para poder ser canibalismo. Se for de uma espécie diferente, passa a ser predatismo, beleza? Aqui existem casos, gente, ó. Existem casos em que seres humanos, né, podem consumir os próprios seres humanos. Algumas tribos indígenas, principalmente no passado, faziam isso. Algumas tribos africanas ainda fazem isso atualmente. Existem alguns casos, né, não sei se vocês lembram, um caso que aconteceu agora há pouco tempo, alguns anos atrás, em Garanhuns, né, onde teve um caso de canibalismo, né, meio que parecido com a seita, e as pessoas vendiam até coxinhas salgadas, né, empada, para a população, né, e terminou fazendo também, utilizando esse tipo de carne, né? Nesse caso foi um canibalismo sem que a pessoa soubesse, né? Esse aqui é um exemplo clássico, gente. Louva-a-Deus. Louva-a-Deus. A fêmea do louva-a-Deus come a cabeça do macho após a cópula. Gente, teve uma questão uma vez que eu peguei sobre essa relação especificamente do louva-a-Deus, né? Que perguntava, isso é vantajoso para o organismo? Para aquele organismo que morreu não foi muito vantajoso, né? Mas para a espécie, isso é importante para a manutenção da espécie. Quando a fêmea come a cabeça do macho, tá, gente, ela ganha nutrientes para repassar esses nutrientes aos seus ovos que serão colocados, serão postos, tá? Então isso é muito característico da espécie, isso é dessa espécie, né? A viúva negra faz isso também, né? Viúva negra é chamada assim, né, gente? Porque é uma aranha que normalmente come o macho após a cópula, tá? E quando ele se alimenta do macho, termina ganhando bastante nutriente, né, para que consiga fazer sua postura de ovos e alimentar corretamente aí seus filhotes. Beleza? Agora, gente, ó, se liga aqui no título, ó. As relações agora elas são desarmônicas, mas elas são interespecíficas. São relações desarmônicas entre organismos de espécies diferentes. Relações desarmônicas interespecíficas. Beleza? Temos aí o predatismo, ó. Relação mais barra menos. Uma espécie ganha, a outra não ganha, né? Nem fica neutra, ela perde. Apesar de dar pena, tá, gente? A gente olha assim e faz, poxa, a bichinha da zebra, né? Ela morreu. Mas, gente, olha, se a zebra não morresse, quem ia morrer era a leoa. Na natureza é assim, tá, gente? As espécies heterótrofas, elas têm que buscar alimento. Esse predatismo, ele é importante para o ecossistema. É tão importante para o número de predadores, como é importante também para o número de presas. O predatismo é a relação que controla o número de predadores e controla o número de presas. Se você pegar um gráfico trazendo relação presa-predador, o gráfico vai vir assim, ó. Quando a presa aumenta, o predador aumenta em quantidade. Aí a presa cai, aí o predador cai também. Então eles vão ficar oscilando, como se fosse um zigue-zaguezinho, tá? Lembrando que a presa vai estar sempre com picos mais elevados do que os picos do predador, para poder o ecossistema não ter um desequilíbrio aí acontecendo, tá bom? Nós somos predadores na natureza, tá, gente? Nós somos predadores, né? A diferença é que a gente não vê o tempo todo a gente mesmo matando, né? A gente às vezes vai no supermercado e compra a carne ali já pronta, né? Já derivada do animal tudo, mas nós somos predadores na natureza também. Qual a diferença de predatismo para parasitismo, gente? Se liga aí, ó. No parasitismo, também temos uma relação mais barra menos. Só que no parasitismo, gente, uma espécie vive às custas de outra, sem matar ela necessariamente. Não é objetivo do parasita matar o hospedeiro. Às vezes mata, tá, gente? Mas ele não tinha aquele objetivo de causar a morte do hospedeiro,
entendeu? Às vezes mata porque às vezes ele encontra um ambiente tão favorável para multiplicação, para proliferação, que termina causando a morte. Mas não é vantajoso para o parasita causar a morte do hospedeiro, porque senão ele vai ter que buscar um outro hospedeiro para tirar o seu sustento. Entendeu a ideia? Então, no parasitismo, um ser vive às custas de outro sem retirá-lo de imediato da população. É possível que isso venha a causar a morte do hospedeiro, né? Mas o parasita vive às custas, né? Não é necessariamente obrigatório que o hospedeiro venha morrer. Aqui temos um exemplo de ectoparasita, tá, gente? Como é o caso aí no caso do piolho. O piolho é um ectoparasita. O carrapato é um ectoparasita também. Até o mosquito, né, que vem sugar o teu sangue é um ectoparasita também, né? A pulga é um ectoparasita. E aqui temos endoparasitas, ó. Uma lombriga, uma tênia é um endoparasita, tá? Então, existe parasitismo até entre plantas, né? Eu costumo comentar isso para os meus alunos também. Existem as plantas classificadas como hemiparasitas, são aquelas plantas que sugam seiva bruta de outras plantas, como é o caso da erva de passarinho. E existem plantas classificadas como holoparasitas, são aquelas plantas que sugam seiva elaborada de outras plantas, tá? Como é o caso do cipó chumbo. Então existe até mesmo a relação de parasitismo entre plantas, tá bom? Deixa eu ver aqui. Um bom parasita nunca mata o seu hospedeiro, né? Ele vive às custas, né? Ele vive às custas. Ele tem e a relação de parasitismo, tá, gente? É uma relação muito específica, né? O parasita normalmente é bem específico para o tipo de hospedeiro, o qual ele vai retirar o seu alimento, né? Tanto o predatismo como o parasitismo são relações mais/menos interespecíficas, tá? Entre organismos de espécies diferentes, beleza? Aqui temos uma competição. Lembra que eu falei para vocês que a competição pode tanto ser intra, como pode ser interespecífica, né? Nesse caso, a competição interespecífica, ó, espécies diferentes competem por algum recurso do meio. Essas espécies diferentes, gente, podem estar competindo por espaço, podem estar competindo por água, mas na maioria das vezes vão estar competindo por alimento. Gente, esse princípio aqui, princípio de Gauss, também chamado de princípio da exclusão competitiva, ele cai bastante em provas, tá? Inclusive, a ideia desse princípio já caiu na prova do Enem, certo? Quando duas espécies diferentes vivem no mesmo habitat e têm o mesmo nicho ecológico ou nichos parecidos, essas duas espécies tendem a competir. E uma delas tende a ser eliminada. Eu trouxe até o gráfico aqui para vocês, ó. Vamos supor, eu vou comentar já isso, tá? Mr. Ângelo, comento já essa ideia aí do... Ah, não, foi o Vitor que colocou, né? Menos barramento. Comento já isso. Foi até bom você ter falado. Então, percebam, essa espécie aqui, ó, Paramecium aurelia, vivendo sozinha, ela cresce. Beleza? Essa espécie, ó, Paramecium caudatum, vivendo sozinha, ela cresce. Quando as duas são colocadas juntas, ó, uma cresce e a outra cresce, mas depois cai. Esse gráfico é um gráfico clássico que remete à ideia do princípio da exclusão competitiva, tá? Presta bem atenção agora, foi muito bom o Vitor ter interagido aí com a gente, né? Competição não seria menos/menos? É possível sim que o autor venha a considerar a competição menos/menos. Mas em alguns casos também pode ser considerado mais/menos. Se aquele organismo que está participando da competição nem dá, digamos assim, oportunidade do outro reagir, tá? Então, se isso acontecer, é mais/menos. Mas existem muitos casos de questões que podem trazer essa relação menos/menos também. Então, você pode colocar as duas coisas aí nas suas anotações. A competição mais/menos ou até mesmo menos/menos. Já vi questões de vestibulares trazerem essa ideia do menos/menos, sim, tá bom? Então pode colocar. Pode colocar mais/menos e pode colocar menos/menos, já vi das duas formas, inclusive em livros também no ensino médio, tá bom? Mas pode colocar menos/menos que fica correto também. Gente, olha, aqui, ó, amensalismo ou antibiotismo. Eu estou trazendo outra coisa ainda, foi até bom a gente abordar uma exceção. Essa relação aqui, ela também pode ser intraespecífica,
Daqui a pouco eu dou um exemplo, tá? Embora eu esteja citando aqui o amensalismo como sendo uma relação interespecífica, existe exemplo de amensalismo entre indivíduos da mesma espécie. Eu cito já para vocês esse exemplo, tá? Gente, amensalismo também é chamado de antibiotismo. É uma relação mais barra menos. O que tem de diferente nessa relação chamada de amensalismo? O que tem de diferente nela, tá, gente? É que uma das espécies tem que liberar no ambiente uma substância química que vai atrapalhar a vida da outra espécie, ou que vai espantar a outra espécie, ou que vai causar a morte do organismo, tá bom? O amensalismo, também chamado de antibiotismo, tem que ter liberação de substância química. Aqui, ó, foi dessa relação, gente, ó, foi dessa relação que veio, no caso, o antibiótico, né? A descoberta do antibiótico foi feita a partir dessa relação de antibiotismo, beleza? Essa aula tá muito top. Muito obrigado, minha princesa. Aqui não sabe, essa é minha esposa. Eu te amo, minha linda, viu? Tá sem foto aí, mas é minha esposa, Rafaela. Né? O pessoal da família tá ajudando aí na live, né, gente? Pra poder dar uma maior quantidade de pessoas aí assistindo, né? Geralmente não tem tanta gente assistindo, não. Mas não tem problema. Esse projeto, ele pode gravar a aula, deixar a aula disponível para que as pessoas venham assistir depois. E depois tá tendo uma boa visualização, tá bom? Então, ó, o fungo do gênero Penicillium, ele libera uma substância química que provoca morte de bactérias. Foi a partir dessa relação que foi desenvolvido o antibiótico, tá? Aqui a maré vermelha, ó, é um outro exemplo de amensalismo, onde algas de fogo, tá, gente? Não são algas vermelhas, tá? Algas pirrófitas ou firrófitas liberam substância química no meio quando elas aumentam muito em quantidade, né? E termina causando morte de peixes, crustáceos, moluscos, tá certo? Então, é o amensalismo ou antibiotismo promovendo, no caso, essa liberação, né? No caso, a espécie libera uma substância química no meio, né? Que termina atrapalhando a vida do outro organismo, tá bom? A gente pode citar, sabe o quê? Também, a gente pode citar para vocês, como exemplo de amensalismo, a gente pode citar para vocês o eucalipto, que libera uma substância química no ambiente e impede proliferação de outras plantas. O eucalipto é um outro exemplo que a gente pode trazer para liberação de substâncias químicas. E lembra que eu disse agora há pouco que existe amensalismo entre indivíduos da mesma espécie? A tênia, tá, gente? A famosa solitária. Lembra por que ela é chamada de solitária? Porque ela vive sozinha no intestino humano. Como ela vive sozinha no intestino humano, tá, gente? Ela libera uma substância química que impede fixação de outras tênias. Ela não quer que outra tênia vá para lá para dividir comida com ela. Por isso que ela é chamada de solitária, ela vive só. E ela não precisa de outra tênia, tá, gente? Ela reproduz sexuadamente por autofecundação, tá? Então ela reproduz sexuadamente por autofecundação. Então ela não precisa de outra tênia. E pelo contrário, ela libera uma substância química que impede fixação de outra tênia, tá bom? Deixa eu ver aqui mais comentários. Jonisson Leal, você é maravilhoso, professor. Muito obrigado. Obrigado aí pelo elogio, obrigado pela atenção. No mundo da Deb, sempre marcando presença aí nas aulas, né? Fazendo sempre uma publicação aí pra gente, tá certo? Seu canal também é maravilhoso, no mundo da Deb, tá, gente? Quem puder aí, se inscreve no canal dela, né? Que ela dá um monte de dicas sobre estudo, mostra algumas coisas legais também sobre conteúdo, faz algumas promoções também bem legais, tá certo? O Instagram dela é VestiMed, tá? VestiMed, quem quiser seguir também é bem repleto de novidades, beleza? Vamos embora, vou mandando. Parceria, né? Gente, pra gente finalizar aqui, a gente tem uma relação chamada esclavagismo, não sei se vocês já ouviram falar. O esclavagismo, gente, é uma relação mais barra menos. E pode ser considerado um tipo especial de parasitismo. Então, vou te descrever a relação. Se você fizer uma questão e não tiver alternativa esclavagismo, pode marcar parasitismo, tá bom? Olha aí o esclavagismo, ó. Indivíduos de uma determinada espécie atuam escravizando outros de outras espécies. Por exemplo, gente, ó, eu trouxe aqui diferentes espécies de formiga praticando esclavagismo. Gente, tem espécie de formiga que nunca constrói o próprio formigueiro.
se apodera do formigueiro de outra espécie, tá? Presta atenção, tem espécie de formiga que nunca constrói o próprio formigueiro. Chega no formigueiro que está pronto, de outra espécie de formiga, aí faz, está pronto, aí desocupa. É meu lugar agora. Pode sair daqui, que esse lugar é meu. Aí força a saída, né? Isso é esclavagismo, usou o trabalho do outro, tá? Tem espécie, gente, tem espécie de ave que nunca choca o próprio ovo. Coloca os ovos no ninho de outra espécie de ave, para que a outra espécie venha chocar os seus ovos. Às vezes vai lá e derruba os ovos daquela espécie, ou até come os ovos dela e põe os ovos próprios ali para serem chocados por outra espécie de ave. Isso é esclavagismo, tá bom? Se não tiver esclavagismo nas alternativas, uma espécie usou o trabalho da outra, você pode colocar isso como um tipo especial de parasitismo, tá bom? Existe uma relação, tá, gente, chamada de sinfilia, que muitas vezes está associada ao esclavagismo, tá? Nessa sinfilia, o pulgão, por exemplo, é citado como exemplo nessa relação, o pulgão e a formiga podem ser um exemplo de sinfilia, né? A formiga não deixa o pulgão sair do local porque a formiga quer se alimentar das fezes adocicadas que saem pela região anal do pulgão. Aí o pulgão quer sair, a formiga faz, epa, daqui você não vai sair não. Coma porque eu quero comida. Aí o pulgão, mas eu vou aqui e volto já. Não, você vai continuar aqui, porque eu quero comida. Então isso é meio que forçar o pulgão a ficar naquele local, tipo esclavagismo também. Se a questão trouxer o termo sinfilia, leia atentamente o enunciado, pois há uma leve divergência nos autores de ensino médio com relação ao conceito, podendo também remeter a algo harmônico. Toma bastante cuidado com isso para não trazer nenhum tipo de confusão, tá bom? Gente, é possível que a prova do Enem traga uma relação ecológica menos conhecida? É, mas para isso ela vai ter que te trazer um texto de apoio, porque você não é obrigado a conhecer as relações ecológicas menos famosas. Mas ela trazendo um texto para você, descrevendo o que acontece nessa relação ecológica, aí você pode associar isso a um parasitismo, um predatismo, uma competição e assim por diante. Beleza, pessoal? Pois bem, minha gente, essa foi a nossa última relação para a gente comentar nessa live de hoje, tá, gente? Estou muito feliz aí pela presença de vocês que participaram dessa live, tá certo? Quero dizer que esse tópico é um tópico muito importante para a prova do Enem e vestibulares tradicionais. Eu vou deixar esses slides aí, tá, gente? Em forma de PDF disponíveis, no caso, na descrição, um link na descrição, né, dessa nossa aula. Geralmente a gente espera uns 2 ou 3 dias para postar ela, para fazer uma leve edição, cortando o começo, cortando o final e deixar essa live disponível para todos vocês, tá bom? Quem puder, tá, gente, me segue aí nas redes sociais, @GianBrito, se inscreve no nosso canal, compartilha os nossos vídeos, vamos juntos, eu, você, até a sua aprovação. Grande abraço para todos e boa noite.